Investimentos para ganhar dinheiro com essa proposta da reforma tributária e investimentos para continuar não pagando imposto de renda. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje, como vocês viram aí no título, a gente vai trazer aqui algumas segmentações, alguns desdobramentos da proposta da reforma tributária que foi apresentada na sexta-feira passada e que foi trazida aqui em primeira mão no canal para vocês apreciarem todos os detalhes dessa reforma que foi submetida para aprovação em Congresso e depois, quiçá, em Senado. Hoje a ideia aqui é olhar para os principais investimentos para saber como ganhar dinheiro na reação de mercado quando a gente tem acontecimentos que podem abalar os ativos, como foi o caso da sexta-feira passada, e também olhar de outra forma para alguns investimentos que a gente continuaria não pagando imposto de renda. Esse tema e esse vídeo foram um dos mais pedidos lá no nosso Instagram, então se você não segue a gente lá, já segue @a Faculdade do Dinheiro. E claro, se assim como a gente está de olho nos melhores ativos, nos melhores investimentos para multiplicar o seu capital, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro, porque a gente tem vídeo todos os dias. E também, claro, deixe seu like, que isso ajuda muito a gente a manter toda essa frequência. Bem, a primeira parte é a que vocês acompanharam já, que a gente já trouxe por diversas vezes aqui no canal, que é justamente a proposta da reforma tributária que foi apresentada pela ala econômica do nosso governo, pelo ministro Paulo Guedes, que foi até o Congresso e apresentou essa proposta. E nessa proposta, vocês sabem, consta lá a tributação de 20% sobre dividendos, exceto para empresas que lucram até menos que R$20 mil por mês, e incluindo também a tributação da divisão dos proventos de fundos imobiliários, o que de fato muda muito o panorama do mercado e cai sim como uma bomba a princípio para as ações que distribuem muitos dividendos, ou juros sobre capital próprio, afinal lá também consta o fim do juros sobre capital próprio, ou para os fundos imobiliários em geral, porque está no âmago deles, está na essência deles a distribuição de proventos mensais, que são os aluguéis ou os rendimentos ali distribuídos para nós cotistas de fundos imobiliários. E o argumento do governo para incluir essa tributação aí em fundos imobiliários e em ações foi de redefinir, foi de rearranjar a forma como que ele faz a captação de dinheiro através dos impostos. Só para a gente ter uma noção, no ano passado o governo arrecadou quase 1,5 trilhão de reais em impostos e ainda assim apresentou no final do ano lá um balanço de um déficit primário de quase 750 milhões de reais. Déficit primário quer dizer que o governo não conseguiu nem se pagar com a arrecadação que ele teve dos impostos. Ou seja, só para o governo se financiar, se pagar, se a gente olhar para os gastos de 2020, ele precisaria arrecadar mais de 2 trilhões de reais em impostos. E aí a gente olhando para esse déficit primário e olhando para um governo que está tentando ser um pouco mais populista e está tentando diminuir as alíquotas de imposto de renda para as pessoas das faixas mais baixas de arrecadação do imposto de renda, na contraponta, na teoria, vai sobrar para um monte de gente agora, inclusive para o investidor. A gente já trouxe aqui anteriormente no canal em primeira mão que há um lobby muito forte hoje em Brasília para que essa tributação dos proventos dos fundos imobiliários não vá adiante, então a gente pode ver muitos rounds ainda, a gente pode ver também a chamada desidratação da proposta da reforma tributária como um todo, então tem muitos pontos que podem ser ajustados ainda, mas fato é que agora a gente entra no primeiro grande ponto desse vídeo, que é a grande possibilidade que é apresentada pra gente de ganhos como investidor sempre que a gente tem notícias que são meio drásticas pro mercado. A gente já viu o impeachment, já viu o Joesley Day, já viu a crise sanitária do ano passado, a gente já viu demissão do presidente do Petrobras, demissão do presidente do Banco do Brasil, ou seja, só nesse último ano aí a gente tem uns 5, 6 eventos que mostraram pra gente que normalmente o mercado, quando há uma notícia negativa no mercado, ele acaba num curto prazo tendo uma reação um pouco mais exagerada do que no decorrer do tempo, quando ele acaba digerindo essa informação e medindo os reais impactos, seja numa empresa ou seja na economia em geral. Então a gente até traz algumas frases famosas de alguns investidores, que é compre ao som de canhões e venda ao som de violinos, ou então deixando essa frase mais simples, que é seja medroso quando os outros estão gananciosos e seja ganancioso quando os outros estão medrosos. Nesse sentido, se a gente vê esse gráfico do iFix dos últimos 5 dias, a gente vê que há 5 dias atrás justamente ele estava operando ali perto dos 2.800 pontos. O iFix, que é o nosso índice de fundos imobiliários, assim como o índice Bovespa tá para as ações, ele estava operando perto dos 2.800 pontos. Quando saiu a notícia da reforma tributária, ele caiu para 2.700 pontos e na segunda ele continuou seu movimento de queda para perto dos 2.600 pontos, ou seja, ele perdeu quase 10% de valor em questão de 2 dias.
E com certeza muitos investidores temerosos com essa tributação acabaram vendendo também seus fundos imobiliários. Inclusive, comenta aqui embaixo, você vendeu, você comprou, você não fez nada com os seus fundos imobiliários na sexta, na segunda e na terça-feira. Porque olhando para o dia de hoje, no momento que a gente está gravando esse vídeo, o iFix, ele quase já retomou o patamar que ele tinha antes da notícia, da informação, da proposta da reforma tributária que foi apresentada. Então, mais uma vez aqui a gente pode ver que a gente viu uma reação exagerada no mercado e que pro lado dos fundos imobiliários podemos ter novidades positivas no futuro aí, afinal o mercado já está levando isso em conta nessa reprecificação. Agora, claro, à medida que as notícias forem negativas para os fundos imobiliários, assim como a gente está vendo para ações que realmente essa tributação de dividendos está mais em vias de ser consolidada, claro que a gente tem que aguardar para ver todos os trâmites oficiais. Portanto, algumas ações que são muito pagadoras de dividendos, ainda estamos vendo as suas cotações caindo bastante, estão no movimento linear para baixo em todos esses últimos dias, porém a gente ainda pode estar passando por um movimento de manada de todos os investidores. Inclusive também comenta aqui embaixo se suas ações de dividendos você está mantendo em carteira, está comprando mais ou está vendendo as suas ações. Porque a gente até falou nesse outro vídeo que está aparecendo aqui no card sobre um cálculo mais factível, um cálculo mais real de quanto realmente a gente vai perder em valor de ação caso seja aprovada essa nova regra da reforma tributária, e também quais ações que podem se beneficiar ou nem ser atingidas por essa reforma. Que realmente, se uma empresa se fundamenta basicamente em distribuir dividendos, ela vai ser um pouco mais afetada. E aí é que entra justamente a questão dos investimentos que são isentos de imposto de renda, que continuam com isenção mesmo após essa proposta de reforma que foi apresentada. E se consolidando esse cenário, essa reforma, a gente agora, como investidor, acaba olhando um pouco mais para alguns outros investimentos que podem ficar cada vez mais interessantes, não só por se manterem isentos de imposto de renda, como agora no cenário de alta de taxa de juros, eles podem pagar retornos ainda maiores. Então esses investimentos especificamente, muitos de vocês aí com certeza já conhecem. A gente está falando de letras de crédito imobiliário, letra de crédito de agronegócio, certificado de recebíveis imobiliários, certificado de recebíveis agrícolas e debêntures incentivadas. Mas normalmente a gente acaba vendo esses investimentos lá no cardápio do nosso banco, no cardápio da nossa corretora, e são investimentos que normalmente têm um retorno muito próximo da Selic ali quando a gente acaba vendo. Só que existe uma outra forma de aplicação desse tipo de investimento, que é através das ofertas públicas. Alguns emissores de LCIs, de LCAs, de CRIs, CRAs e principalmente de debêntures incentivadas, que tem esse nome justamente por serem isentas de imposto de renda, fazem campanha com vários escritórios via assessoria. Então, se você tiver interesse de entrar em alguma dessas ofertas que tem retornos fixados e muito acima do CDI, basta você conversar com o seu assessor de investimento, não importa qual a corretora que você usa, se você usa BTG, se você usa XP, se você usa Rico, pede para o seu assessor te mandar essas ofertas, porque normalmente essas ofertas não são listadas no site ou não são listadas no aplicativo e acabam tendo prazos, riscos e retornos completamente diferenciados do que você teria num cardápio tradicional. E agora, com a reforma tributária, esses investimentos continuam sendo isentos de imposto de renda. E de novo, com o cenário de subida da Selic, a gente deve ter retornos cada vez maiores aí, 120, 130, 140, 160% da Selic, ou inflação mais 3, inflação mais 4, inflação mais 5. Então são grandes investimentos que a gente está de olho também para colocar agora na nossa carteira. Agora, se hoje você não tem assessoria por onde você está fazendo seus investimentos, só entrar no nosso Instagram, mandar uma mensagem que a gente vai conseguir te encaminhar para uma assessoria com custo zero via Banco BTG, aqui nossa parceria junto com a Wise Investimentos, o maior escritório de investimento do Brasil em extensão territorial. E claro, como sempre, a gente quer saber a sua opinião. Você tem CRI, CRA, LCI, LCA, debênture incentivada na sua carteira? O que você está fazendo com as suas ações? O que você está fazendo com os seus fundos imobiliários? Deixa tudo aqui nos comentários. Muito obrigado por ser inscrito no canal, afinal amanhã a gente volta com mais vídeos. Muito obrigado também por ter deixado seu like, por ter assistido o vídeo até aqui. Por hoje a Faculdade do Dinheiro vai ficando por aqui, nós temos outros vídeos aparecendo aqui na tela também, mas por hoje é isso, é nóis, valeu, Deus abençoe e até a próxima. Falou!